conjunto dos números naturais, representados pela letra N, né? E dentro desse conjunto nós temos todos os números com os quais a gente conta. 0, 1, 2, 3, 4. E a gente sabe que isso aqui é uma sequência infinita. Beleza? Bom, depois dessa necessidade de contar, o homem foi tendo outras necessidades. E aí, por exemplo, hoje no nosso dia a dia, a gente muitas vezes vê as temperaturas no sul do país, por exemplo, atualmente que nós estamos no inverno, algumas temperaturas são temperaturas negativas, né? Então, são temperaturas abaixo de 0. Se você olhar a tabela de classificação de um determinado campeonato de futebol, você vai ver que alguns times apresentam um saldo de gols negativo. Dependendo da conta bancária de uma pessoa, ela pode receber um extrato, né? E onde a gente vai ter também sinais negativos. Então, os números negativos estão espalhados no nosso cotidiano, certo? A esses números, então, a gente dá o nome de números inteiros, ok? Conjunto dos números inteiros, representados pela letra Z. E esse conjunto é formado por todos os infinitos números negativos. Então, vamos colocar aqui -3, -2, -1. E dentro desse conjunto, nós vamos ter o conjunto dos números naturais. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, a gente tem os inteiros negativos e os números naturais, que são chamados, né, agora passam a ser chamados de números positivos. Então, nós vamos ter o 0, que não tem sinal, e aí todos os números naturais, 1, 2, 3, e aqui infinito. Ok? Bom, chegou uma época em que o homem percebeu que nem tudo era inteiro, né? Quando você queria dividir 3 objetos para 2 pessoas, por exemplo, você tinha que literalmente cortar uma, né? Para dividir igualmente. Então, isso não era inteiro. Então, o homem pensou, né, em representar numericamente. E aí, a esse conjunto, né, nós vamos ter aqui conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. E dentro do conjunto dos números racionais, nós vamos ter todos os números naturais, nós vamos ter todos os números inteiros, estou representando aqui com o símbolo para ficar mais fácil, tá bom? E nós também vamos ter as frações, tá bom? E os números decimais. É importante eu frisar aqui, gente, uma coisa. Frações. Números racionais são todos os números que eu consigo representar na forma de fração, tá bom? E aí, vamos lá, passo a passo. Números decimais. Números decimais vêm de uma fração, ou seja, eles vêm de uma divisão. E esses números decimais, eles podem ser números decimais finitos, como também podem ser números decimais infinitos. E nós vamos representar um exemplo de cada um deles para ficar bem fácil para nós. Vamos lá. Vamos dividir o número 5 por 2. Você poderia até responder isso aqui de cabeça, né? O resultado. Mas vamos fazer aqui na prática para a gente compreender direitinho o sentido. 5 é maior do que 2, então eu vou pensar quantas vezes o 2 para dar 5. Ninguém, mas tem um número que se aproxima, né? Que é o 4. Então eu uso 2. 5 menos 4, 1. Acrescento 0, vírgula aqui.
Quantas vezes o 2 para dar 10? 5. Então, 10 menos 10, 0. Perceba o seguinte, o resto dessa divisão foi 0. O resto 0 simboliza que essa minha divisão é uma divisão finita, ok? Isso é o que caracteriza a divisão finita. O resto, 0, ok? E o número decimal que eu tive foi 2,5, ok? Agora vamos a um outro exemplo. Vamos dividir aqui o 10 por 3. Bom, quantas vezes o 3 para dar 10? O 3 que dá 9, né? Que se aproxima do 10. Subtrai aqui, o resto é 1. Acrescento 0, vírgula no resultado. 3 de novo, vai dar 9. Resto 1, acrescento 0. 3 de novo, vai dar 9. Resto 1, acrescento 0. 3 novamente, vai dar 9, resto 1. E eu acho que isso aqui já é o suficiente para você perceber que essa divisão aqui, eu jamais irei chegar no resto 0. Ou seja, essa divisão aqui, ela é infinita. Ok? Eu não consigo chegar. Se você pegar a sua calculadora aí e dividir, o visor da sua calculadora vai ter, depois da vírgula, né, uma quantidade infinita de 3. Então, essa divisão aqui é uma divisão infinita. E o resultado é 3,33333. Mas o que é importante eu frisar aqui para vocês? É importante você perceber que depois da vírgula se repete um número. A essa repetição a gente chama de período. E como a repetição acontece, nós dizemos que essa divisão é infinita e periódica. Ok? Porque nós temos uma repetição depois da vírgula. Beleza? Esses dois números são números decimais e são números racionais. Eles são inteiros? Não. Eles não são inteiros, né? Esse número aqui, por exemplo, ele é maior do que 2 e menor do que 3, então ele não é inteiro. Esse número aqui, ele é maior do que 3 e menor do que 4, então ele não é inteiro. Bom, se não é inteiro, eles também não são naturais. Beleza? Bom, mas eu poderia representar um número natural através de uma divisão tranquilamente. Se eu dividir o 20 por 10, o resultado vai ser 2, ok? E 2 é o quê? É um número natural. 2 é também um número inteiro. E 2 vai ser um número racional. Agora, se eu dividir o número assim, menos 10 dividido por 5, o resultado vai ser menos 2. E aí, menos 2 é natural? Não. Naturais não são negativos. Menos 2 é inteiro, menos 2 é racional. Agora vamos pensar aqui, nesse número que a gente utilizou, né? 5 dividido por 2. O resultado foi 2,5. 2,5 é natural? Não. 2,5 é inteiro? Não. 2,5 é apenas racional. Beleza? Eu vou fazer um desenho aqui para que você compreenda o que eu tô te falando aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais, tá aqui. E dentro do conjunto dos números racionais, a gente vai ter todos os números inteiros.
E dentro do conjunto dos números inteiros, nós vamos ter todos os números naturais. Então, o que eu quero que você enxergue aqui é o seguinte: esse círculo vermelho que representa os naturais está dentro do círculo preto que representa os inteiros. O círculo preto está dentro do círculo verde que representa os racionais. Então, nós podemos dizer o seguinte: que todo número natural é inteiro. E que todo número inteiro é racional. Ok? Tranquilo, né? Agora a gente não pode dizer o contrário. Por exemplo, todo número racional é natural? Não. Então isso aqui você não pode dizer, tá bom? Porque você pode ter um número racional que é decimal, e decimal não são naturais, beleza? Bom, perceba aqui, ó, nessas divisões que eu fiz aqui em cima, eu tive uma divisão que deu o número 2, que é um número natural, que é um número inteiro e que é racional. Eu fiz essa outra divisão aqui, deu menos 2, isso aqui é inteiro e é racional. Eu fiz essa outra divisão e o resultado foi 2,5 e isso aqui é só racional. Então, o conjunto dos números racionais, eles são os números que podem ser representados na forma de fração, na forma de divisão. Tranquilo isso, gente? Facinho, né? Então, beleza. Simbora, grande abraço, tchau, tchau.